Olá, bom dia. Que bom estar mais uma vez aqui para que nós juntos possamos estudar a palavra de Deus. E aqui você já sabe, aqui você é muito bem-vinda e muito bem-vinda. Não tenha preconceito, nós estamos aqui para estudar junto. A Bíblia é um aprendizado, né? Toda vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos algo. E nós temos que aprender e aplicar também para a nossa vida. Então, que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos com a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que o teu bom e santo Espírito, Senhor, possa fazer presente na minha vida, meu Pai, na vida da minha família, na vida de todos os meus amigos, Senhor. Abençoa todas as pessoas, Senhor, que vai assistir esse estudo. Abençoa cada uma delas, Senhor. E que o teu Santo Espírito possa conduzi-las a tuas palavras, meu Pai. Conduzi-las a estudar a Bíblia e guardar, Senhor, tuas palavras no coração deles. Que nesse dia o Senhor faça presente na minha casa e na casa dessa pessoa também. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já tem estudado sobre as profecias? E hoje nós vamos falar sobre uma em especial, que está aqui em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24. Tá? As profecias é algo que Deus deixou, né, de antemão dada ao povo, para que o povo pudesse entender o que iria acontecer. Mesmo assim, o povo fechou os olhos e também os ouvidos, para não ouvi-la, né? Por isso que o povo foi levado cativo, ficou muito tempo cativo e depois mesmo assim não voltou para Deus. Então hoje nós vamos ler aqui a profecia de Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24, sobre as 70 semanas. Você já ouviu, já viu, está cansado de ver muitos irmãos fazer lá o jejum de Daniel. Registrado aqui em Daniel capítulo 9. Né? Aqui fala sobre o jejum de Daniel, ou a oração de Daniel pelo seu povo. Só que também envolve essa profecia das 70 semanas. E eu vou explicar ela para você hoje, para que você possa entender como a Bíblia é maravilhosa ou maravilhosa. Nós podemos confiar piamente na palavra de Deus, o que está escrito aqui. Porque essa profecia, ela se cumpriu no ano exato. E eu quero estudar essas profecias com você hoje, tá bom? Então eu vou ler aqui Daniel capítulo 9, 24, eu vou ler até o 26, para que nós possamos entender. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações serão determinadas. Eu li aqui
Daniel capítulo 9, versículo 24 até o 26. 70 semanas dei para o seu povo, estão determinados para o seu povo. Isso é 490 anos. Você já pensou uma profecia, Deus usar o anjo para explicar para Daniel e dizer assim, ó, Deus deu 490 anos para o seu povo, para que eles possam se arrepender dos pecados deles, para que eles possam voltar para o caminho. Quanto tempo você acha que Deus deveria nos dar hoje? Ele dá hoje para nós tempo suficiente para que nós possamos arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos e voltar para Ele. Foi isso que Deus fez. E quando que isso começou? E aqui, antes de eu explicar essa profecia, diz assim que depois das 62 semanas, será morto o ungido, né? Então vamos lá. Aqui diz que ele deu 70 semanas. Existe uma linha de interpretação que é os preteristas e os futuristas, né? E também existe o historicismo. É dentro dessa linha que nós estudamos as profecias. O futurista não cabe aqui dentro, que eles não usam o princípio de ano e nem os preteristas, né? Eles tiram como literal, 70 semanas literal. Então isso não faz sentido. São muito poucos anos para cumprir essa profecia. Então, dentro do estudo, usamos o princípio, dia e ano. O que é o princípio, dia e ano? O princípio, dia e ano é aquele dito que Deus dá, dizendo assim que Ele dará dará um dia que Ele é equivalente a um ano. Vamos supor, quando Deus diz assim, ó, te dei 40 dias de ano. Depois você pode ler Números capítulo 14, 34, Ezequiel capítulo 4, versículo 7. E existe outros tantos textos no Antigo Testamento que fala sobre dia e ano. Êxodo 13, 10, 1 Samuel capítulo 20, versículo 6, 1 Samuel capítulo 27, versículo 7, Deuteronômio capítulo 32, versículo 7. Então existem muitos textos falando sobre dia e ano. 1 Reis capítulo 1, versículo 1. Né? Então, assim, ó, quando nós estamos lendo uma passagem, e muitas vezes vai se referir um dia como um ano. Como diz Daniel capítulo 4, Apocalipse capítulo 12, que diz assim que haverá tempos e tempos, né, que representa ali anos, metade de um tempo representa meio ano. Então, essas 70 semanas, ela é equivalente a 490 anos. As 62 semanas é equivalente a 483 anos. Você entendeu? Esses são o princípio, dia e ano. É assim que nós devemos interpretar as profecias quando se trata de dias. Depois também vai falar aqui no livro de Daniel das 2.300 tardes e manhã, né? Isso eu vou deixar para nós fazermos um estudo em outro momento, né? Falando aqui das 2.300 tardes de manhã, que está aqui em
Daniel 8,14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Isso eu vou deixar para fazer um estudo, para que nós possamos fazer o estudo em outro momento, para não confundir a sua cabeça. Tá? Hoje nós vamos falar sobre as 70 semanas. Então, 70 semanas, 490 anos proféticos. Aqui no versículo 25, o anjo que veio dar essa interpretação a Daniel diz assim, ó, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido. Quando foi dado essa saída da ordem? Quem deu essa ordem? Quando que começou os 490 anos ou as 70 semanas? Ela começou no ano 457 antes de Cristo, por um rei, dado esse decreto, essa ordem da saída para edificar, reconstruir Jerusalém, dada pelo rei chamado Artaxerxes. Isso nós encontramos em Esdras, capítulo 7. Tá? Então, houve pelo menos 2 decretos do mesmo rei. Só que esse de 457 é o que está dentro da profecia. Então, daí em diante começa a contar os 490 anos que Deus deu para o povo se voltar para Ele. Quando cumpriu as 62 semanas? As 62 semanas, ela se cumpriu no ano 27. No ano do batismo de Jesus. Olha que interessante. 483 anos, as 62 semanas que fala aqui no versículo 26, ela se cumpriu exatamente no batismo de Cristo, no ano 27. Só que diz assim que depois das 62 semanas será morto ungido. Depois das 62 semanas, existe mais 7 semanas, ou mais 7 anos, para completar os 490 anos. Isso se deu no ano 34, já na morte de Estevão. Então veja bem, o povo judeus, eles se rebelaram contra Deus. Primeiro, eles se rebelaram contra Nabucodonosor. Houve pelo menos 3 invasões em Jerusalém. De 605 antes de Cristo e 586 antes de Cristo. E o povo rebelou contra Nabucodonosor, e não somente contra Nabucodonosor, mas rebelou também contra Deus. A palavra que aparece no hebraico são 3 palavras, né? São a palavra Pesha, Hatad e Harion. Essas 3 palavras significam pecado, mas o pecado Pesha é o pecado de rebelião. É quando você sabe que é pecado e você faz, é você confrontar a Deus. É isso que o povo de Israel estava fazendo. Então, Deus deu 490 anos para que o povo se arrependesse de todo o seu pecado e voltasse para Ele. Então, quando cumpriu os 490 anos da morte de Estevão, que eu vou ler para você agora, que está aqui no livro de Atos, Atos capítulo 7, o povo deixou de ser um povo escolhido por Deus, a nação de Israel. Até então, Israel era uma nação escolhida por Deus. Era o povo de Deus. Só que eles não aceitaram. Eles rejeitaram. Então,
o que aconteceu? Quando Estevão foi morto, esse foi a gota d'água para o povo, para o povo. Olha o que diz aqui. Aqui termina os 490 anos que Deus tinha dado ao povo para se arrepender. São os 490 anos de as 70 semanas. Olha o que diz aqui. Atos capítulo 7, eu vou ler aqui, o 54. Diz assim: ouvindo eles isso, aqui falando da morte de Estevão, ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam-se os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tampavam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois ele vai ser o próprio Paulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia a sua morte. Olha que interessante. A última pregação foi de Estevão para o povo. Se você ler o relato de Estevão em Atos capítulo 7, você vai ver que nós podemos dizer que o Estevão foi o último profeta, porque Deus só dá visão aos seus profetas. E Estevão começa dizendo assim: desde Abraão até, ele vai dizer aqui, né? Ele fala de Moisés, depois você pode ler aí. Desde Abraão, vocês nunca voltaram para Deus. E aí ele começa a fazer uma aplicação desde o passado até aquele momento, e o povo assim mesmo não voltou para Deus. Esse foi o ano 34. Como nós podemos saber se é verdade que isso aconteceu? Bom, o que nós podemos saber é que chegamos perto desse ano, né? Não vamos dizer aqui cabalmente chegou ao ano 34, mas a profecia e os cálculos indicam tudo que é esse ano. Por quê? Porque quando nós lemos Atos 18, 13, ali quando Paulo está fazendo uma viagem, ele é levado até Gálio. E ele é procônsul na época. E isso é do ano 51 e 52 depois de Cristo. E se retrocedermos no tempo, chegamos então ao ano 34. Foi nesse tempo, no ano 34, que Estevão foi morto e que Paulo se converteu para levar a palavra de Deus aos gentios. Olha que interessante. Quando Estevão fez sua última pregação, ali acabava os 490 anos que Deus tinha dado ao seu povo. Deus tolerou o povo. Deus tolerou este povo que sempre estava em rebelião contra Deus. Por isso que esse povo foi levado para cativeiro. Deus tinha escolhido o povo de Israel para levar o evangelho, para levar a sua palavra. Mas quando eles rejeitaram, agora então eles deixaram de ser um povo de Deus. Hoje muitos judeus têm livre acesso à salvação. Pode voltar para Cristo. Mas eles deixaram de ser um povo escolhido por Deus. Ou se os judeus dizerem assim, não, nós somos o povo de Deus, o Israel de Deus, não.
Não é isso mais. Eles rejeitaram no passado. Hoje há muitos judeus que acreditam no Messias, mas há muitos judeus que não acreditam em Jesus, que o Messias veio. Você está entendendo? Então hoje todas as pessoas têm livre acesso a Jesus Cristo. E depois da morte de Estevão, que conta aqui, que nós acabamos de ler, ali estava em pé um jovem chamado Saulo, que ele vai ser passado a ser chamado Paulo. E agora ele vai levar a palavra de Deus para os gentios. E os gentios o recebem a palavra. Eu vou ler aqui uns textos. Olha aqui, ó. Atos capítulo 11 diz assim, ó, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam da Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Já que o povo tinha rejeitado a palavra de Deus, eles mataram Estevão, apedrejaram Estevão, eles endureceram o coração. Por quê? Porque Estevão diz para ele assim, homens de dura serviço e coração. Quer ver? Eu não li esse trecho, mas eu quero ler ele quando ó, no versículo 51, Atos capítulo 7, 51, diz assim, homens de dura cerviz e incircuncioso de coração e de ouvido, vós sempre resistiram o Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vos fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vos tornei traidores e assassinos, vós que recebei a lei por ministério de anjo e não guardasse. Veja que pregação dura Estevão fez. Veja, que pregação dura. Por quê? Por que nós estamos falando aqui nesse ano 34? Porque o batismo de Cristo, antes aqui, voltando um pouquinho atrás, Jesus se batizou no ano 27 e foi crucificado entre o ano 30 e 31. Nós lembramos que o ano de antigamente era o ano de trás para frente, né? Não era sucessivo. Ele voltava o ano 457, 456 e assim por diante. Então, visto que não existia o ano 0, começava do ano 1, né? Então, por isso que nós chegamos ali a essa profecia. Então, Jesus foi crucificado entre 30 e 31. E depois desse período aí, a última pregação foi de Estevão. Então, eles não aceitaram. Então, agora, Paulo, ou Saulo, depois da sua conversão, vai levar a palavra de Deus aos gentios. Então, aqui a palavra de Deus chegou até o gentio. Veja aqui o que diz aqui agora. Eu vou ler aqui o versículo 15. Eu vou ler aqui o 4 primeiro. Então Pedro passou de fazer uma exposição por ordem, dizendo, eu estava na cidade de Jope. Eu não vou ler todo o texto, mas depois você pode ler. Aqui Pedro vai levar a palavra de Deus para o gentil Cornélio. E aí no versículo 15 diz assim, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vos serei batizado no Espírito Santo. E aí no versículo 18 diz assim, eu vou continuar lendo o 17. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também ao gentil glorificaram a Deus, dizendo, logo também ao gentil foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Os judeus, eles rejeitaram a palavra de Deus.
Então, agora o gentil a recebem de todo o coração. Então, agora a palavra é levada até o gentil. E aqui também, em Romanos, aqui tem Romanos capítulo 11, há um texto interessante do apóstolo Paulo, Romanos 11, deixa eu ver qual que é o versículo, versículo 13. Romanos 11, 13 diz assim: Dirijo-me a vós outro, que sois gentil, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentil, glorifico o meu ministério. Os gentios receberam a palavra de Deus com todo o seu coração, e sobre os gentios foi derramado também o Espírito Santo. Depois você pode ler também Atos capítulo 10. Né? Aqui também tem um texto interessante em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, 3:14. Vamos ver aqui. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Esse contexto das 70 semanas, essa profecia, na verdade, das 70 semanas, ela é muito importante. Se você entender essa profecia de acordo com como eu estou explicando para você, vai abrir um horizonte na sua mente para que você possa cada vez mais aprender sobre as profecias, que ela é tão importante. Uma vez que você aprende a estudar as profecias, você vai entender também o simbolismo delas. Por exemplo, Apocalipse capítulo 12, 13, 17. Todo esse conteúdo não foi escrito na nossa época. Nós temos que entender que isso foi escrito há muitos anos, 2000 anos atrás, né? Quando os apóstolos, os profetas, né, escreveram muitos anos atrás aí. Então, assim, não é para os nossos dias, não é na nossa língua que foi escrito em outro idioma. E é dentro dessa perspectiva que nós devemos estudar as profecias, tá? Então, lembrando que 490 anos da profecia, elas começam, só recapitulando aqui para você entender, elas começam no ano 457 e termina no ano 34 depois de Cristo. E só para encerrar aqui, eu quero dar mais uma ênfase aqui nessa passagem aqui de Daniel que nós lemos. Aqui no versículo 25 diz assim: desde a saída para ungir. Depois, aí no versículo 26 diz que é 62 semanas. Quando Gabriel explicou para Daniel o que iria acontecer, diz assim que depois das 62 semanas, a qualquer momento dentro dos 490 anos, Jesus seria morto. Jesus seria morto para salvar a humanidade, ou salvar o mundo. Ele ia fazer expiação pelo pecado do seu povo. Você já pensou? O anjo dando essa interpretação para Daniel, dizendo assim: olha, o ungido, o príncipe, ele vai morrer. Depois das 62 semanas, ele vai ser morto. Ele vai morrer pelo pecado do mundo.
Então, aqui fica uma dica para você. Quanto tempo você precisa para aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Ele deu 490 anos de provação para o seu povo. E o povo rejeitou. E você? Quanto tempo mais precisa para aceitar Jesus na sua vida? Pense nisso. Ore a Deus. Fale com Deus e entregue a sua vida. Porque talvez nós não temos todo esse tempo mais. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero orar com você. Feche os olhos com a sua fonte. Vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo. Que o teu nome seja, Senhor, honrado e glorificado por toda a terra, Senhor. Que nós chegamos, Senhor, perto de Ti, para que nós sejamos, Senhor, os Seus filhos. Que nesse dia o Senhor possa, Senhor, dirigir nós a Tua palavra e passar, Senhor, os tempos necessários contigo. Cuida de cada um de nós, Senhor. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero, então, no próximo estudo. Até lá, se Deus nos permitir.